Nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. Palavra de Deus que nós ouvimos, segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Como entender isto? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A nossa adesão a Cristo muda espontaneamente tudo à nossa volta. A nossa adesão a Cristo muda espontaneamente as pessoas, os acontecimentos, as situações. Quando eu digo, eu acredito em Jesus e acredito em tudo aquilo que Ele pode realizar na minha vida, de repente tudo se transforma? Nós sabemos que não, porque nós sabemos que as mudanças na vida vão acontecendo com o tempo. Para cada dificuldade existe um tempo de superação. O que acontece é que quando voltamos o nosso olhar para Jesus, a grande transformação que muitas vezes nós esperamos que venha de fora, ela acontece dentro. Porque o nosso olhar para Cristo modifica o nosso olhar para o mundo, para as pessoas, para tudo aquilo que está à nossa volta. O nosso olhar para Cristo modifica os nossos pensamentos, a nossa forma de compreender. O nosso olhar para Cristo modifica os nossos sentimentos. Por isso que São Paulo diz com toda firmeza, de alguém que experimentou isto, de alguém que viveu isto. Cristo transforma a nossa vida, Jesus transforma a nossa vida, mas essa transformação começa acontecendo de dentro. Começa acontecendo no nosso coração, começa acontecendo naquilo que somos nós, naquilo que sou eu. Por isso que quando nós dizemos isto, Jesus é capaz de mudar todas as coisas, a gente não cria essa expectativa de que de forma espontânea tudo aconteça conforme a gente quer. Não é isto. Mas eu posso dizer que mudando o meu olhar, que mudando os meus pensamentos, que mudando os meus sentimentos, que mudando o meu coração, tudo já começa a ser diferente. Porque eu não vou alimentar de forma tão imprudente aquilo que não me faz bem, aquilo que eu percebo que não é bom, mas que, não sendo bom, eu ajo de uma forma tão agressiva, tão apelativa, que não percebo que mais estou contribuindo para que aquilo continue do que para que aquilo se transforme. Quando eu paro de alimentar as minhas obsessões de mudanças em pessoas, situações, realidades, e eu começo a compreender que é preciso um tempo, e então eu me trabalho interiormente para dar este tempo
as coisas começam a se transformar. E São Paulo está dizendo: quem vai nos ajudar a controlar este interior, este impulso, esta força que está dentro de nós, estas nossas obsessões, esses nossos destemperos, essa nossa pressa, esta nossa ansiedade, esse nosso descontentamento? Quem vai nos ajudar a lidar com tudo isto, com as nossas raivas? Jesus. Voltar o nosso olhar para Cristo e seremos uma nova criatura. O velho passa e surge o novo, sendo novos que nós podemos esperar e acreditar nas coisas novas. É se fazendo novo, é mudando tudo, porque há aquele momento na vida em que a gente precisa mudar tudo, porque é coerente a gente pensar: se eu estou fazendo há tanto tempo do mesmo jeito e não está dando certo, é porque eu preciso então pensar e fazer diferente. Se eu tenho feito desse jeito sempre e não está dando certo, se essa minha postura não está dando certo, eu preciso pensar em algo diferente. A gente precisa deslocar um pouquinho para começar a perceber de outro ângulo todas as coisas. Deslocar um pouquinho para poder enxergar o que a gente não estava enxergando muito bem, não estava percebendo muito bem, não estava sabendo como lidar com aquilo. Esse novo que acontece em nós é a possibilidade do novo acontecendo também ao nosso redor. Cristo é para nós a grande inspiração. Nosso olhar para Cristo, Ele nos faz sermos uma nova criatura. Nós ouvimos o Evangelho de São Marcos, a passagem da tempestade acalmada, uma passagem que nós conhecemos e que nos admiramos quando ouvimos, quando entramos em contato com ela. Jesus está na barca com os discípulos, estão atravessando o mar da Galileia. E quando estão aproximadamente ao meio do mar, vem uma ventania forte, as ondas começam a se movimentar, a água passa a entrar dentro do barco de tal forma que parece que o barco vai afundar. Bom, esta passagem é uma representação daquilo que a gente pode trazer para a vida nossa, que é esta barca, este barco somos nós, eu, você, tudo aquilo que nos cerca, esse mar que nós navegamos. Esse mar é a nossa existência, é tudo aquilo que nós construímos, é tudo aquilo que faz parte de nós mesmos, tudo aquilo sem o qual nós não conseguimos nos ver. Só que em muitos momentos vem o vento, a água se agita, esta água entra no barco e a gente fica com medo. O vento, o que simboliza o vento, é sempre aquilo que vem contrário. O vento é sempre aquilo que sopra e a gente sente a resistência dele. O
que é esse movimento da água, do mar, são as instabilidades. Aquilo que nos assusta, nos torna apreensivos. A vida é assim, com ventos contrários, com instabilidades, e isto nos causa medo. O que fazer? Em grande parte, nós vamos lutando com as nossas próprias forças. Eu fico imaginando aqueles discípulos e eles tentando controlar o barco sozinhos. E mexe daqui e tenta segurar o barco, controlando ele, fazendo de tudo. Mas Jesus estava no barco. Só que eles vão tentando fazer de tudo para que aquele barco se mantenha firme. Só no momento em que eles percebem que realmente tudo está perdido, tem mais o que fazer, é que eles vão acordar Jesus. Bom, é um pouco assim com a gente. A gente vai e luta e faz e coloca as nossas forças. Só que chega um momento que é preciso reconhecer que nós não conseguimos sozinhos. E este não conseguir sozinho não é no sentido que eu vou pedir ajuda para uma outra pessoa. Isso eu já fiz, com certeza. Já fui buscar tudo que era possível. Mas reconhecer que eu não consigo sozinho dentro do âmbito da fé. Eu não consigo sozinho. É difícil reconhecer isto, porque muitas vezes a gente acaba até afundando, sem recorrer a essa realidade que ainda pode nos salvar. A gente acaba afundando sem recorrer à força que Deus pode nos dar, sem recorrer àquilo que o Senhor pode realizar de forma sobrenatural na nossa vida. Porque aquilo que a gente ouviu também na primeira leitura do livro de Jó, quando Jó é interrogado para entender de todas as coisas que a gente vê na criação, e a gente fica pensando como que isso foi criado. A gente olha para o mar e a gente tenta entender como que tudo foi criado, aquelas criaturas, aquele mar com muitos desconhecidos ainda. A gente fica olhando que segura esse mar. A gente olha e vê quem criou o sol, quem criou essa inteligência, essa mecânica do universo. Quem fez isto? Lógico que a resposta minha e sua é Deus. Se Deus fez tudo isto, o que Ele não pode fazer? Se Deus fez todas as coisas, como a gente olha e fica admirado e fica tentando entender, e a própria ciência fica investigando e tentando encontrar uma origem. Se Deus fez tudo isso, o que Deus não pode fazer? Voltando ao Evangelho, o que Jesus não pode fazer se Ele acalmou a tempestade? Se Ele disse, cala-te, e então o vento e o mar se acalmaram. Reconhecer que existe um momento na vida, pela nossa fé, que só nos resta dobrar os joelhos e pedir com muita fé.
Nos resta dobrar os joelhos e lembrar que Jesus está na nossa barca, mas reconhecer isso com muita fé, reconhecer isto naquilo que de fato Deus tem o poder de realizar, reconhecer de fato naquilo que Jesus tem o poder de realizar. Viver pela fé, em tempos difíceis, em tempos de muitas provações, a gente dá tudo aquilo que a gente tem, sim. O melhor seria que antes de esgotar todas as nossas forças, antes de dizermos não sei mais o que fazer, nós já tivéssemos feito um caminho com Jesus. Seria diferente. Começar com Jesus é diferente. O melhor seria isto. Mas se isso não aconteceu, que a gente não esqueça que na vida, para quem tem fé, não existe ponto final. Para você, para mim, para aquilo que nós cremos, não existe ponto final. Existe Deus e existe Jesus. Para quem nada é impossível.